Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais um montão de aula de biologia para vocês. Para você que quer aprender biologia de verdade, para você que quer entender a biologia raiz do negócio, vem comigo. Bora comigo que vocês vão aprender a biologia de verdade, pessoal. Bora para a aula. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é sobre o sistema circulatório, certo? Vamos compreender como que funciona esse sistema, qual que é a importância dele, qual que é o ponto que ele vai auxiliar ou vai fazer funcionar dentro do seu organismo. Então a gente tem aí mais uma aula de fisiologia humana, certo? Mas, como é de costume, para a gente entender melhor como funciona aí o nosso sistema circulatório, vem comigo aqui para um slide que eu quero mostrar para você como é que funciona isso aí de verdade. Bom, pessoal, vamos entender então um pouquinho melhor sobre o sistema circulatório. Primeira coisa, que forma, ou quais órgãos, ou quais sistemas em conjunto vão formar o sistema circulatório? O sistema circulatório ele é formado principalmente por uma bomba principal, que é o coração, certo? E o coração está interligado com um conjunto de vasos sanguíneos, certo? Veias, artérias, arteríolas, pequenos vasinhos, tá? Todos eles estão interligados com a função primordial de transportar nutrientes, transportar gases, transportar hormônios, certo? Transportar substâncias que são levadas para o sistema excretor, ou seja, a principal função do seu sistema circulatório é fazer o transporte de infinitas coisas dentro do seu organismo, certo? O órgão primordial do sistema circulatório é o coração. Ele vai ficar num lugar específico aí da sua caixa torácica, certo? Que é uma região que a gente chama de mediastino, certo? Ali na região do mediastino, que tem inclusive uma modificação na anatomia pulmonar para poder caber perfeitamente o coração naquele espaço, certo? Você tem ainda a estrutura de formação do coração, que é o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, certo? Revestindo exteriormente por uma estrutura que é chamada de pericárdio, certo? Tanto o revestimento externo quanto o revestimento interno, só que no interno a gente vai chamar de endocárdio para poder fazer esse processo de revestimento do nosso coração, certo? O coração ele tem uma anatomia específica. No caso dos humanos, ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo, como mostra aqui na imagem para gente, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas cavidades, elas são separadas, certo? Nós temos aqui estruturas que separam essas 4 cavidades do coração e que permitem que não ocorra a mistura de sangue dentro dessas cavidades, certo? Aqui dentro do átrio direito, nós temos, chegando no coração, as veias cava superior e inferior, que trazem o sangue do corpo depois dele ser utilizado. Depois, saindo do átrio direito e entrando no ventrículo direito, nós temos a válvula que é chamada de válvula tricúspide, certo? Aí dessa válvula tricúspide a gente chega no ventrículo direito, do ventrículo direito para ir para o pulmão, sai o sangue aqui, certo? Pela válvula tronco pulmonar e atinge as artérias pulmonares direita e esquerda. A artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo, certo? Lá no pulmão acontece a hematose, acontece a troca de gases e aí nós vamos para o próximo passo, certo? O sangue chega dos pulmões pelas veias pulmonares superior e inferior direita e esquerda, certo? Então é a ligação do pulmão com o coração, entra no átrio esquerdo, certo? Do átrio esquerdo, para passar para o ventrículo esquerdo, a gente passa pela válvula bicúspide ou mitral, e depois do ventrículo esquerdo, para ir e ser distribuída pelo corpo, o sangue passa pela válvula da aorta, depois chega na aorta, certo? Desculpa, pessoal. Passa pela válvula aorta, chega na aorta, e da aorta vai ser distribuída para o corpo. Sai para aqui para a artéria tronco-braquiocefálica, que vai pegar a parte superior do corpo, depois a artéria carótida, certo? Depois a artéria subclávia e depois o arco aqui da aorta, ele faz a curva e desce para o seu corpo para poder distribuir para os membros inferiores, certo? Essa é a anatomia geral do nosso coração. Aqui eu tenho uma demonstração de como ocorre a circulação sanguínea. Aqui
do ventrículo direito que vai para o pulmão, a gente tem a pequena circulação, circulação pulmonar ou pequena circulação. E depois do coração para o corpo, que sai aqui do ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo, a gente vai chamar de grande circulação ou circulação sistêmica, certo? O caminho que é feito nas duas circulações, ele é muito simples, tá? Para a pequena circulação, a gente tem o início no ventrículo direito, depois a artéria pulmonar, pulmões, para onde ocorre a hematose, veia pulmonar e átrio esquerdo. E a circulação sistêmica, como já foi mostrado para vocês, inicia-se no ventrículo esquerdo, passa para a artéria aorta, vai para o corpo, para os tecidos, faz a troca, né? É utilizado o oxigênio que é carregado por esse sangue, vai para a veia cava superior e inferior e depois entra novamente pelo átrio direito. Tudo isso bem simples. Quando eu expliquei a anatomia do coração, eu mostrei esses passos para vocês, certo? O coração, pessoal, para conseguir fazer o sangue circular, ele precisa bombear. E esse bombeamento a gente chama de batimento cardíaco. Dentro desse ciclo de batimento cardíaco, onde o miocárdio, que é a musculatura do coração, contrai e relaxa, a gente tem um movimento que é denominado de sístole para a contração e diástole para o relaxamento, certo? Então, sempre que o coração contrai, a gente chama de movimento de sístole ou movimento sistólico, e quando o coração relaxa, né, a gente chama de diástole ou movimento diastólico. E esses movimentos de contração e relaxamento permitem a expulsão do sangue que está dentro do coração e depois no relaxamento que esse coração encha de sangue novamente para fazer todo o processo de bombeamento novamente, tá? Como mostra aqui nessa imagem, nós temos a circulação sanguínea acontecendo o tempo todo, do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o pulmão, depois do pulmão para o átrio, do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o coração. Isso é concomitante, ou seja, à medida que os átrios estão cheios de sangue, os ventrículos estão vazios, aí o sangue passa do átrio para o ventrículo, e do ventrículo é bombeado para o corpo, e novamente, quando está bombeando para o corpo, os átrios estão se enchendo de sangue novamente. Essa alteração durante as sístoles e as diástoles, elas causam diferentes pressões dentro do coração. E é exatamente o que a gente consegue aferir no momento onde você tem o aferimento da sua pressão, tá? A pressão máxima a gente chama de pressão sistólica ventricular, certo? Que ela é em torno de 120 milímetros de mercúrio aí como considerado normal. E a pressão mínima, que é a pressão diastólica ventricular também, é de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. O que significa isso? Dentro da sístole e dentro da diástole, ou seja, dentro da contração e dentro do relaxamento do coração, nós conseguimos medir a pressão interna do ventrículo, certo? Que é a pressão antes e depois da expulsão do sangue para atingir a grande circulação. Então, o que a gente fala lá no aferimento da pressão de 12 por 8, na verdade é 120 da pressão máxima e 80 milímetros de mercúrio da pressão mínima, certo? O movimento de batimento cardíaco, ele é coordenado por impulsos elétricos constantes e involuntários, aonde algumas estruturas específicas do coração coordenam esse processo de batimento, como é o caso, por exemplo, do nó sinoatrial, como é o caso, por exemplo, do nó atrioventricular, feixe de His e sistema de Purkinje. Esse esquema, nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e sistema de Purkinje, coordenam o impulso elétrico para batimento cardíaco, certo? Então, lá no nó sinoatrial existe a geração da corrente elétrica, certo? É o nosso marca-passo natural. Depois do nó sinoatrial, você tem a passagem por nó atrioventricular, feixe de His e sistema de Purkinje. Aqui dá pra gente ver muito bem como é que funciona, tá? É uma imagem animada que é um pouco rápida, né? Já que os nossos batimentos eles são rápidos, mas nós temos aqui, a gente pode reconhecer, ó, o nó sinoatrial, certo? Depois o nó atrioventricular, depois aqui o feixe de His, certo? E aqui embaixo o sistema de Purkinje, ou as fibras de Purkinje, que é onde ocorre a dissipação do impulso nervoso e a volta lá para o nó sinoatrial, onde novamente vai acontecer a contração, ou o impulso elétrico para a contração do coração. Certo, pessoal? Bom, pessoal, e para quem
quem gosta um pouquinho, dá para compreender como que aquele esquema de contração e relaxamento dentro dos movimentos de sístole e diástole são compreendidos, certo? Por exemplo, aqui nessa marca de um eletrocardiograma, a gente tem a onda P, o complexo QRS e a onda T. O que acontece em cada um desses pontos? Aqui na onda P, certo? Nesse intervalo de P até Q, nós temos a contração atrial, certo? Para que essa contração do átrio aconteça, eu preciso ter uma despolarização da parede do átrio, certo? Depois no complexo aqui mostrado como complexo QRS, certo? Que é esse pico da onda do QRS, nesse QRS intervalo mostrado aqui na imagem, a gente tem a contração do ventrículo, tá? Também por despolarização ventricular. Sempre que eu tenho uma contração por impulso elétrico, eu preciso despolarizar a membrana por bomba só de potássio, eles invertem a concentração, certo? E depois, o próximo passo seria a onda T, certo? Nesse segmento aqui do último ponto do S até o ponto do T, certo? Para o relaxamento ventricular com a repolarização do ventrículo para iniciar o próximo movimento de contração atrial, que seria lá na onda P novamente, certo? Aqui muito bem marcado nesse desenho. Olhando um pouquinho a anatomia do coração mais especificamente, nós temos as coronárias específicas para nutrir o miocárdio, ou seja, para nutrir a musculatura cardíaca e possibilitar que as contrações musculares elas aconteçam mais facilmente, certo? Então a gente tem ali a estrutura do miocárdio, endocárdio e pericárdio ou epicárdio revestindo ele, e por ser um músculo de extremo uso durante os processos de contração e relaxamento do coração, ele precisa de uma demanda de oxigênio e de nutrientes muito constante. Por isso existe um sistema circulatório, tá certo? Um sistema de irrigação circulatória exclusiva para o tecido do miocárdio, certo? A partir das coronárias. Quando, por um acaso, essas coronárias têm dificuldade ou param de nutrir o coração com a circulação, a partir dos oxigênio e nutrientes, acontece o que a gente chama de áreas de isquemia do miocárdio, que é o popular conhecido como infarto do miocárdio, que nada mais é pontos de obstrução das coronárias aonde você não tem a distribuição de oxigênio e nutrientes naquelas células. Quanto maior o ponto de obstrução e maior a área de isquemia, menos o coração, ou mais, na verdade, o coração perde eficiência no bombeamento. E aí você tem os infartos de maior ou menor grau, que podem levar ou não à morte uma pessoa quando ela acaba passando por esse tipo de situação, certo, pessoal? Aqui tem um complemento do sistema circulatório, que não deixa de ser importante, mas que são as artérias, as veias e os capilares, certo? São os vasos sanguíneos ligados ao coração que são responsáveis pelo sistema circulatório. As artérias são vasos sanguíneos de grande calibre, certo? Com parede mais espessa e mais muscular, que permitem a resistência à alta pressão do coração. Lembra que o movimento do ventrículo esquerdo que vai para o corpo, ele sai em altíssima pressão. A parede do coração, lado esquerdo do coração, ela é mais espessa. Por quê? Porque precisa de contrações mais vigorosas para conseguir fazer com que o sangue circule por todo o corpo, certo? Agora, as veias, elas já são um pouco menos calibrosas que as artérias, certo? Tem uma quantidade menor de músculos e elas são as responsáveis por devolver o sangue que circulou pelo coração para o coração novamente. Circulou pelo corpo, desculpa, para o coração novamente. E por último, os capilares, que são vasos de pequeno calibre feitos de uma única camada de célula que possibilitam a passagem de gases e nutrientes diretamente para os tecidos. A questão da irrigação de sangue em determinados tecidos e a liberação de gases e nutrientes para as células daqueles espaços específicos vem de acordo com a presença dos capilares, certo, pessoal? Em algumas situações, o sistema de circulação sanguínea dentro do nosso corpo sofre alguns problemas, como é o caso, por exemplo, de uma aterosclerose, como é o caso de um acidente vascular, certo? E como é o caso da hipertensão. A aterosclerose ela acontece quando existe um acúmulo de gordura nas paredes das artérias,
certo? E isso faz com que o espaço dessa artéria se torne menor para a circulação sanguínea, fazendo com que a pressão naquele espaço se torne maior. Ou seja, para o sangue conseguir passar, ele vai ter que aumentar a pressão pela diminuição do calibre daquela artéria naquele espaço, certo? Se por um acaso isso chegar a entupir, aí sim eu posso ter um problema, por exemplo, como um acidente vascular cerebral, certo? Aonde você tem o entupimento de uma artéria, certo? E ela não vai permitir mais a passagem de sangue. E pelo excesso de pressão, às vezes essa artéria se rompe, causando sangramentos em determinadas regiões e tudo mais, deixando de irrigar pontos muito importantes do nosso cérebro que vão gerar o que a gente chama de AVC. Tudo bem? No caso da hipertensão, a hipertensão é quando o coração ele precisa usar mais força para bombear o sangue, certo? Que geralmente pode ser causado pela aterosclerose em vários pontos do corpo e vai deixar o sistema circulatório sobrecarregado, certo? E todo sistema que trabalha sobrecarregado, ele pode apresentar problemas mais facilmente, certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido esse esquema de circulação, esquema de explicação do sistema circulatório e que fique mais fácil de vocês entenderem esse conteúdo, certo? E chegamos ao fim de mais uma aula de biologia. Pessoal, vencemos mais uma e eu tenho certeza que você, tá craque em todos os assuntos. Se você tiver alguma dificuldade, não estressa, não fica maluco, volta esse vídeo, pausa onde você precisa, faz as suas anotações e manda pra frente, meu amigo. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.